Bom dia a todos, né? Agora vamos apresentar a terceira parte, né? O terceiro vídeo sobre manejo de pragas da cultura da bananeira, para concluirmos sobre essa cultura. Eu peço também que todos anotem as dúvidas, que na próxima sexta-feira nós nos reuniremos numa tipo web conferência para discutirmos as dúvidas de todos, né? Então fico no aguardo. Então vamos continuar, né, para concluirmos sobre sobre o restante das pragas que atacam a cultura da bananeira, né? Então, quais são essas pragas, né? Nós vamos começar a falar de um grupo de pragas que não são insetos, então isso vocês têm que lembrar bem. Nós temos os ácaros e não podemos confundir ácaro com inseto, né? Então, que fique bem guardado na cabeça de vocês. Ácaro não é inseto, apesar de a gente trabalhar a disciplina de entomologia, mas o ácaro se encaixaria dentro de uma disciplina de acarologia, junto talvez com nematologia, mas é separado. Como não tem a disciplina, a gente termina tratando dentro da entomologia. Então, nós temos os ácaros, né, que atacam a cultura da banana. São os ácaros que a gente chama ácaros da teia, que fazem teia, principalmente nas folhas, né? Então, pertence à ordem Ácare e à família Tetraniquídeo. Às vezes a gente chama ele de os tetraniquídeos, né? Ácaros que produzem teia. Nesse caso, as fêmeas apresentam coloração vermelha intensa, né? Vou mostrar aqui a foto deles, né? Então, Tetânicos abacai. Então, essa é a característica, são ácaros pequenos, abacai, e Tetrânico desertorum. Ele é bem vermelho, né? Um vermelho bem mais intenso. Então, abacai e desertorum. As fêmeas apresentam coloração vermelho intensa e medem cerca de 0,5 milímetro de comprimento. Então, você imagine, 0,5 milímetro, metade do tamanho de um trips. Para tetrânicos abacai, estima-se que podem ocorrer 31 gerações por ano. 31 gerações por ano. Quando a temperatura gira em torno de 26 graus Celsius. Então, é o que acontece aqui pra gente. Então, esse ácaro ele pode chegar a 31 gerações por ano. Então, você tem que ficar muito atento, porque a população tende a crescer muito rápido. Podem ocorrer 40 gerações por ano a 30 graus. Então, olha lá, 31 gerações a 26, que já é uma temperatura ideal. Mas pode aumentar ainda mais, chegando a 43 a 30 graus Celsius. Então, até 30 graus Celsius a população tende a crescer. Quais são os danos e prejuízos causados por esses ácaros? Eles formam colônia na face inferior da folha. Isso é algo comum para os ácaros. Eles preferirem a face inferior, geralmente próximo à nervura principal. E quando aumenta muito a população, eles tendem a expandir para toda a folha. Normalmente em torno da nervura principal, né? A região afetada fica inicialmente amarelada, claro, eles perfuram a folha, sugam o líquido. A tendência é que essa folha apresente manchas mais amareladas, que vão evoluir para uma necrose e, consequentemente, o tombamento dessas folhas. Podem secar toda a folha, provocando a queda prematura desta, causando o efeito que a gente chama de efeito guarda-chuva. Atacam toda a parte aérea das plantas. Então, toda a parte aérea pode ser atacada. Então, aqui nós temos o fruto. Quando é atacado, você tem um sintoma que pode até ser confundido com a presença do trips. A gente tem o trips da ferrugem dos frutos, que causa esse escurecimento do fruto. Então, isso pode confundir. Então, você tem que fazer o quê?
fazer a identificação correta do que é, porque nós temos produto para controlar a trips e nós temos um produto que é utilizado em agricultura orgânica, inclusive, que é o enxofre, para controlar ácaro. Então eu posso utilizar algo muito mais barato, que é menos agressivo quando o problema é ácaro. Então eu tenho que identificar bem para poder fazer o controle adequado. Aqui o sintoma nas folhas, então leva a isso, começa a aparecer manchas amareladas que pode evoluir para uma necrose total da folha. Então isso aqui é autoinfestações, né? Quais são as medidas de controle? Não há produto registrado para o controle dessa praga em bananeira, mas eu posso utilizar enxofre. Enxofre não tem contraindicação. É utilizado inclusive em agricultura orgânica, né? Então você pode utilizar. Nós temos um produto da base chamado de Cumulus S, que é indicado para ácaro. Então não tem indicação para bananeira, mas é indicado para ácaro. Então pode ser usado? Pode, porque você pode colher depois um fruto que não tem problema, né? Você pode utilizar o uso de jato de água para lavar as plantas, né? Usar ácaros predadores, redução de trânsito de máquinas e pessoas na área para não ocorrer a disseminação, então, e limpeza de equipamentos para não ser transportado esse ácaro de um local para o outro. Então, se você pensar bem, se já tem uma infestação, mesmo não tendo produto registrado no Ministério para controle de ácaro em banana, você pode estar usando algo que é utilizado também em agricultura orgânica, que é o enxofre. Não tem problema nenhum, não tem uma contraindicação, mesmo não sendo registrado. Beleza, nós temos uma outra praga da banana, uma abelha, né, chamada abelha irapuá, ou arapuá, todo mundo já ouviu falar. Essa bichinha aqui, ó, que às vezes ataca o cabelo da gente, gruda no cabelo, tem essa característica, né? Ela pertence à ordem Hymenoptera, a mesma das formigas, e é da família Apidae, mesma vamos dizer, da Apis mellifera e outras, né? Abelha com ferrão, abelha sem ferrão. Descrição e aspectos biológicos, né? Apresenta coloração preta, totalmente preta, e média de 5 a 6 milímetros de comprimento. É bastante frequente em bananais na fase de floração. Não só em bananais, essa abelha ela tem um problema sério, porque ela ataca, por exemplo, a flor do coqueiro, também pode causar intensa queda de flor do coqueiro. Ela ataca folhas novas de diversas espécies vegetais para retirada da resina, para a produção da colmeia, tudo isso, né? Então ela é um problema sério. E em banana, além desse problema de vamos dizer assim, um dano direto, o dano maior dela é a transmissão de uma doença. Esse é o principal problema. Então ela é bastante frequente na fase de floração e sua importância maior está relacionada à transmissão de uma bactéria causadora do moco da bananeira, que começa pela inflorescência. Elas estão ali se alimentando, raspando e elas terminam transmitindo a doença. O que é Ralstonia? Com certeza, se vocês já tiveram disciplina de olericultura e viram, por exemplo, cultura do tomate, as solanáceas, vamos dizer assim, tomate, pimentão, pimenta, principalmente esses, a batata inglesa, né? Se vocês, com certeza o professor comentou sobre murcha bacteriana, e essa murcha bacteriana geralmente é causada por Ralstonia. A Ralstonia solanacearum, então a solanacearum está relacionada às solanáceas, né? Então essa bactéria pode ser transmitida para plantas de banana pela abelha irapuá. Então ela se alimentando, ela transmite. Se alimentou numa planta doente, ela transmite para outras plantas sadias, né? Então nós temos aqui as fotos mais próximas.
elas aqui se alimentando. Então elas terminam raspando aqui, elas carregam, claro, pólen, mas elas terminam raspando aqui por causa da resina e transmitindo a Housetonia. Então nós temos aqui o sintoma, ó, a morte das folhas da bananeira é um sintoma que leva a essa situação, morte total da planta. No interior é diferente, por exemplo, do fusário. O fusário você tem um anel, isso aqui ele vai escurecendo todo o pseudocaule, é um sintoma da bactéria. E aqui no fruto, o fruto também fica escuro. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao caule, para diferenciar, o pseudocaule, para diferenciar do fusário, você vem aqui, por exemplo, se a planta tiver cacho, e corta o fruto, que você vai observar o sintoma no fruto. Então transmite essa doença. O ataque às flores e frutos jovens provoca o aparecimento de lesões, principalmente ao longo das quinas dos frutos. Então você tem aqui um dano direto, uma lesão no fruto, que ela causa porque ela raspa. Quando ela raspa, o fruto libera tipo uma resina. Essa resina é colhida por esses insetos para utilizar na construção da colmeia. Quais são as medidas de controle? Eliminação do coração é uma. A partir do momento que você ensaca o cacho, você não tem tanto problema. Agora, terminou de emitir as palmas, ou que a gente chama de pencas, né? Você faz o quê? Elimina o coração, que se você não fizer isso, ela vai continuar frequentando o cacho de banana e vai continuar tendo lesões a partir do momento que você não ensaca os cachos de banana. Eliminação do coração geralmente cerca de 2 semanas após a emissão do cacho. Então, em termos de 2 semanas após a emissão do cacho, esse coração deixa de ter frutos formados. Então você vai ter flor, mas não forma frutos. Então, e observar, se 2 semanas ainda está emitindo fruto, tudo bem, você espera um pouco. Senão você já corta o coração e você elimina esse problema, já que as abelhas costumam visitar o cacho devido às flores que estão ali. Pessoal, por que eu não coloquei aqui medida de controle? Só isso. São os controles, vamos dizer, culturais. Porque não tem produto nenhum recomendado, e se você passar veneno para controlar a abelha, pode ser um problema ambiental e você ter que responder isso na justiça. Então, você tem que fazer essas medidas culturais para que você não tenha problema com a justiça. Outra praga da cultura da bananeira, pessoal, e é uma broca também, chamada de broca rajada, é uma broca que ataca também o pseudocaule. É um coleóptero, também a família Curculionidae, assim como o moleque da bananeira. Só que o moleque da bananeira ataca o rizoma, é a broca do rizoma. E a broca rajada ataca o pseudocaule. Ela é conhecida como Metamysius hemipterus. Tá? Qual que é a descrição, aspectos biológicos e comportamentais? Ataca o pseudocaule da bananeira, claro, a gente já comentou. A larva ela faz galeria no interior do pseudocaule. O adulto é um besouro de coloração marrom com listras, né, longitudinais pretas. Então, são esses aqui. Essas listras longitudinais é um marronzinho claro, com essa mancha preta na parte posterior e listras longitudinais também pretas. Possui aproximadamente 15 milímetros de comprimento, então uma broca pequena. As larvas são ápodas, claro, no interior todas as larvas de besouro, quer dizer, a maior parte das larvas de besouro são ápodas, principalmente as brocas, semelhantes à da broca do rizoma. Então as larvas são parecidas. As pulpas são revestidas por um casulo de fibras dentro do próprio pseudocaule, que acontece com a broca do rizoma, que faz dentro do rizoma próximo à periferia, né? Na periferia, próximo à parte externa. Então aqui o sintoma no pseudocaule, olha como é que fica o rizoma, todo broqueado, todo no interior, cheio de galeria.
e essa planta com vento, ou vento não tão forte, elas tendem a tombar. Danos e prejuízos é frequentemente associada ao bananal, então ela ocorre com frequência. É também atraída pelas iscas utilizadas para capturar adultos da broca do rizoma, então quando você coloca a isca, captura ela também. Até recentemente não era considerado praga na cultura, pois era encontrada em plantas cortadas somente, mas agora começa a atacar as plantas vivas, né, não cortadas. E medidas de controle, o uso de isca impregnada com fungo bovério, semelhante ao que você faz para controle da broca do rizoma. Então aqui o efeito do fungo bovério. E as iscas, quando você utiliza para a broca do rizoma, também funciona para a broca do pseudocaule. Pessoal, aí para finalizar, nós temos as lagartas desfolhadoras, tá? Tinha que aparecer lagartas, né? A descrição delas, vamos dizer, aspectos biológicos e comportamentais, é que no estágio adulto o gênero Coligo é conhecido como borboleta corujão, gênero Coligo. Nós temos outros, então vou até mostrar aqui quais são os gêneros. Nós temos o gênero Coligo, que são esses indivíduos aqui, são as mariposas, são indivíduos bem bonitos, né? Eu vou mostrar já as outras. Não são, até para confirmar aqui, tá? Vocês vão ver elas se movimentando durante o dia. Eu falei mariposa, mas na verdade, como se movimenta durante o dia, são borboletas. E elas são bem características por esse formato da cabeça, que é a lagarta, né? O adulto é uma lagarta, borboleta bonita, né? Bem bonita, e se movimenta durante o dia. Aqui é uma outra, né? Se olhar a característica também da cabeça, ela é bem característica, essa bifurcação no final, na parte posterior do corpo. E a borboleta tem essa característica, ó. Também se movimenta durante o dia na área. Então é bonita também, né? Isso é o Psifanes, o gênero é Psifanes. Anticlores, você vê que aqui que a família é diferente. Para essas duas é esse gênero, Nymphalidae, e nesse caso aqui é Arctiidae, a família. Então a lagarta é muito feia, né? Parece um cachorrinho peludo. O adulto também tem essa característica aqui, é feia, né? Toda marrom. Então as lagartas chegam a atingir, aqui eu estou falando do gênero Coligo, 12 centímetros de comprimento e apresentam coloração parda. No estágio adulto, isso é a lagarta, né? No estágio adulto ou estágio, o gênero Opsifanes, aqui já fugindo do Coligo, são borboletas que apresentam asas de coloração marrom com manchas amareladas, né? A fase jovem, as lagartas possuem coloração verde com estrias amareladas ao longo do corpo. É o que a gente viu lá. Então alcançam cerca de 10 centímetros de comprimento, 100 milímetros. Então é uma lagarta bem grande. No estágio adulto, o gênero Anticlores, que é o terceiro gênero, é uma mariposa. As outras duas são borboleta. O gênero Anticlores, que é toda peluda, né, a lagarta, é uma mariposa de coloração escura com brilho metálico. Então é a única cujo o adulto você só vai ver durante a noite. Durante o dia ela fica escondida, né, já que é uma mariposa. As lagartas apresentam fina e densa pilosidade de coloração creme, medindo 3 centímetros de comprimento. Então é a menor de todas elas, né? As outras chegam a medir 100 milímetros. Essa aqui vai medir o quê?
30, né? Então, é bem menor. Quais danos e prejuízos? Os 2 primeiros genes provocam a destruição de grandes áreas foliares. Então, vão comendo a folha toda. Os 2 primeiros, que são lagartas bem grandes, provenientes de borboletas, né? O terceiro, que é o Anticlores, né? Que é aquela lagartinha pequena e peluda, ela perfura o limbo, faz pequenos orifícios no limbo, semelhante a danos causados por besouros quando atacam as folhas. Então são buracos, orifícios, né? Quais são as medidas de controle? Anticlores, que é a lagarta menor, são 20 lagartas por planta a tolerância. Quando você contar em várias plantas, contar 20 lagartas em média, você entra com medida de controle. Já o Políbulo e Psifanes, 2 lagartas por planta, em média. Como são lagartas grandes, consomem grande área foliar, a tolerância é menor. Então, são 2 lagartas por planta, em média. Então, essa é a orientação em termos de controle. Mas o que eu utilizo para controlar? Como não tem produto indicado para fazer o controle dessa lagarta, você pode fazer uso de produtos, vou dizer, de forma alternativa, como por exemplo Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria. Você pode aplicar que ela faz controle de lagarta. Mas o importante quando eu vou utilizar esse produto é que as lagartas estejam entre o primeiro e o terceiro insto. Eu não posso aplicar quando as lagartas estão já se transformando em adulto, em pulpa para se transformar em adulto. Elas têm que estar em início de desenvolvimento. Só isso? Eu posso utilizar só isso? Não, tem produto à base de hormônio. São os juvenoides, reguladores de crescimento, inibidores da síntese de quitina, você vai encontrar com esses nomes, mas são produtos à base de hormônio, que você também pode aplicar para controlar qualquer lagarta. Também as lagartas devem estar entre o primeiro e o terceiro insta para o efeito ser eficiente, né? Então, pessoal, era só isso a respeito de pragas da cultura da bananeira. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas, que na próxima sexta-feira a gente estará pelo menos tentando sanar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? A respeito de praga e outras informações a respeito de cultivo de bananeira a gente pode discutir também. Não é muito a minha especialidade, mas a gente pode discutir a respeito também. Obrigado a todos e um bom final de semana.